E parou, gente, da última vez. Eu Rapaz, tava meio passando mal da última vez, eu nem lembro onde que parou. Eu tava só escutando. aqui eu tô na página 70. Acho que a gente parou entre 70 e 71, não foi, pessoal? Mas é o livro, viu? Você tá com É o outra edição finalzinho também, da né? 70. É o Mas finalzinho dos 70, né? vocês já começaram algumas questões? Como assim? A parte 5 ali? Já, algumas discussões, a gente já entrou algumas discussões, sim. Você estava passando mal, era no outro Eu encontro? tava passando mal e eu tava só com o áudio ligado, eu não tava nem com o texto aberto. Tá. Eu desconfio que eu estava com coronavírus, mas não fiz o teste ainda não. Eu Meu Deus. desconfio. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar Então, certo. hoje eu vou ler, pode ser, pessoal? Alguém quer ler? Alguém quer furar a fila? Se alguém quiser Não, você furar a está com fila, vontade? Vai em frente. O então vou ler desejo não te aqui. fez mal. Gostei. Então vamos aqui, eu vou ler aqui na página 70, a partir desse não quero ser mal compreendido, tá bom? Pode ser? Aham. Então vamos lá. É para voltar na sua fala de agora, hein, PH? Não quero ser mal compreendido. Fantástico, Estão entendendo, fantástico. né, gente? Estão Pessoal, entendendo. pessoal é muito ligeiro, viu? Vamos lá. Não quero ser mal compreendido. Todo psicanalista sabe, já lhe aconteceu inúmeras vezes, que num tratamento bem-sucedido o paciente comunica muitas recordações espontâneas da sua infância, por cujo primeiro aparecimento talvez, o médico não se sente responsável de modo algum, pois não tentou fazer construções que sugerissem ao doente semelhante conteúdo. Tais recordações, antes inconscientes, não precisam sequer ser verdadeiras. Podem ser, mas com frequência são distorcidas em relação à verdade, impregnadas de elementos de fantasia, exatamente como as chamadas lembranças encobridoras conservadas de modo espontâneo. Quero dizer que cenas como a de meu paciente, de um período tão antigo e com tal conteúdo, e que possuem tal importância para a história do caso, em geral não são reproduzidas como lembranças, mas têm de ser gradual e laboriosamente adivinhadas, construídas a partir de uma soma de indícios. E bastaria para o meu argumento admitir que tais cenas não se tornam conscientes como lembranças, nos casos de neurose obsessiva, ou limitar a afirmação a este caso em estudo. Não, vocês fiquem à vontade também para irem comentando, viu, pessoal? Vocês já sabem, né, como é? Vamos lá. Não sou de opinião que estas cenas tenham de ser fantasias necessariamente, porque não retornam como lembranças. Parece-me ser de absoluta equivalência à lembrança o fato de que elas, como em nosso caso, sejam substituídas por sonhos cuja análise leva regularmente à mesma cena e que reproduzam cada fragmento de seu conteúdo em incansável remodelação. Sonhar é também recordar, embora sujeito às condições do período noturno e da formação do sonho. Esse retorno em sonhos explica, segundo creio, que nos pacientes mesmos se forme gradualmente uma firme convicção da realidade dessas cenas primárias, uma convicção que em nada fica atrás daquela baseada na recordação. Nota 20. Uma passagem da primeira edição da minha interpretação dos sonhos pode mostrar como me ocupei bem cedo desse problema. Ali se encontra a página 126, sobre a análise da fala que aparece num sonho. 2 pontos. Isso não se pode ter de novo. Esta fala vem de mim mesmo. Alguns dias antes eu havia explicado à paciente que as mais antigas vivências infantis não podem ser tidas de novo como tais, mas que são substituídas por transferências e sonhos na análise. Naturalmente, os opositores não devem abandonar o combate a esses argumentos como sendo algo improfícuo. Os sonhos são notoriamente influenciáveis. Nota 21. O mecanismo do sonho não pode ser influenciado, mas o material do sonho pode ser parcialmente dirigido. E a convicção do analisando pode ser consequência da sugestão, para a qual ainda se procura um papel no jogo de forças do tratamento analítico. Um psicoterapeuta da velha cepa iria sugerir ao paciente que ele está são, que superou suas inibições. Psicanalista, porém, que ele teve essa ou aquela vivência quando criança,
a qual tem de recordar agora para a ficação. Esta seria a diferença entre os dois, né? Então, algumas indicações interessantes aqui do Freud. Primeiro, ele colocando que o próprio material do sonho, de alguma maneira, pode ser influenciado por conta de alguma coisa que o analista diga, né? De alguma coisa que o analista coloque, do tratamento como um todo. Então, está colocando aí essa dimensão. Assim como ele faz essa diferença aqui do psicoterapeuta e do psicanalista dentro desse processo, né? Vou repetir, ó. Um psicoterapeuta da velha cepa iria sugerir ao paciente que ele está são, que superou suas inibições. Psicanalista, porém, que ele teve essa ou aquela vivência quando criança, a qual tem de recordar agora para a ficação, né? Então, ele valorizando aí esse produto, né? Ele valorizando aí isso que aparece, né? Vou continuar. Deixemos claro que essa tentativa de explicação dos opositores implica que as cenas infantis foram tratadas de modo bem mais radical do que num princípio se anunciava. Antes elas não seriam realidade, mas fantasias. Agora se argumenta, não fantasias do doente, mas do analista mesmo, que as impõe ao analisando a partir de complexos pessoais. Ao ouvir esta censura, é certo que o analista evocará, para tranquilizar a si mesmo, como se deu gradualmente a construção dessa fantasia, que supostamente sugeriu, como em muitos pontos a sua configuração procedeu de modo independente do estímulo médico, como tudo parecia convergir para ela a partir de uma certa fase do tratamento e como depois, na síntese, dela irradiavam as consequências mais diversas e notáveis, como os grandes e pequenos problemas e peculiaridades da história clínica encontravam solução nessa hipótese, e alegará que não se atribui sagacidade bastante para urdir um acontecimento que satisfaça de uma vez a todas essas exigências. Mas essa argumentação também não surtirá efeito sobre a outra parte, que não experimentou por si mesma a análise. Refinado engano de si mesmo, dirão de um lado, embotamento do juízo, dirão de outro, e não se alcançará uma decisão. Voltemo-nos agora para um outro fator, que favorece a concepção oposta das cenas infantis reconstruídas. Ele é o seguinte: todos os processos a que se recorreu para o esclarecimento dessas formações duvidosas como sendo fantasias existem de fato e devem ser reconhecidos como importantes. O fato de um interesse se afastar das tarefas da vida real, a existência de fantasias como formações substitutas para as ações não realizadas, a tendência regressiva que se exprime nessas criações, regressiva em mais de um sentido, na medida em que ocorre simultaneamente um recuo diante da vida e um recurso do passado, tudo isso é correto e pode ser confirmado regularmente na análise. Na nota 22, quando ele diz o fato de um interesse se afastar das tarefas da vida real, ele diz o seguinte na nota: por bons motivos, prefiro dizer o fato de a libido afastar dos conflitos atuais. O que é que vocês entenderam por isso? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma aposta para falar do real, né? PH, que a gente estava falando dele, né? Uai, olha aí, olha o real aí. Cuidado com o que você vai fazer, pelo amor de Deus. Vamos olha lá. aí. Você tá vendo? Prazer. Eu pensei em princípio de prazer. Olha aí que interessante. Nós não estávamos aqui falando sobre o real. Ele primeiro escreve o fato de o interesse se afastar das tarefas da vida real, e aí depois ele diz, por bons motivos, entenda-se, leia-se, né? Psicanalíticos, prefiro dizer, o fato de a libido afastar-se dos conflitos atuais. Ou seja, o real não é algo, né, absolutamente, né, assim, digamos, consistente ou permanente, ou essencializado, mas alguma coisa, né, atualizável, dinâmica, inscrita, né, movimentante, né, cortante, né, se a gente quiser dizer aí um monte de coisas para captar, né, essa ideia de uma... Claro que eu estou fazendo uma aposta aqui porque ele, né, pôs a nota na palavra real, né, ou seja, a ideia de uma leitura dessa, digamos assim... Mas se a gente fala Freud, não é o Freud falando por ele. Esse real aí é um real normal mesmo, entendeu?
Eu não acho que o real, pela forma que a gente trabalha depois Lacan, faz sentido encaixar aí. Por isso que eu falei princípio de prazer. Para mim é isso que está mais em jogo aí, satisfação de libido, que evita conflito. Eu acho que a coisa é bem mais por aí, assim, do que isso aí, porque o Freud não está trabalhando com isso. Sim, é porque aqui, quando ele fala de real, ele não está falando de exatamente de real, real, porque tem o que vem antes, né, que é justamente o vida real, né? Vamos tentar pegar do início do comentário, né, para a gente tentar entender um pouco. Eu ia sugerir da gente ler de novo esse parágrafo. Então, a gente vai tentar pegar, já que a gente está com essa dúvida, né? Vamos tentar ver o que é que a gente consegue ver. Voltemos agora para um outro fator que favorece a concepção oposta das cenas infantis reconstruídas. Ele é o seguinte: todos os processos a que se recorreu para o esclarecimento dessas formações duvidosas como sendo fantasias existentes de fato e devem ser reconhecidos como importantes. O fato de o interesse se afastar das tarefas da vida real, a existência de fantasias como formações substitutas para as ações não realizadas, a tendência regressiva que se exprime nessas criações, regressiva em mais de um sentido, na medida em que ocorre simultaneamente um recuo diante da vida e um recurso ao passado, tudo isso é correto e pode ser confirmado regularmente na análise. Me parece que ele está falando aqui, gente, de uma espécie de movimento do analisando, de se desinteressar por elementos propriamente concretos, né, da vida real, sei lá, o trabalho, algumas questões de ordem mais específica dessa monta, e aí se voltar para questões fantasísticas, né, se voltar para questões que digam respeito a esse elemento. Né? Então, ele diz, o fato de o interesse se afastar das tarefas da vida real, por que o interesse se afastou dos elementos da vida real? Porque ele está investindo, vamos dizer assim, a tal da libido em outros processos. Né? O fato de o interesse se afastar das tarefas da vida real, a existência de fantasias como formações substitutas para as ações não realizadas, a tendência regressiva que se exprime nessas criações, regressiva em mais de um sentido, na medida em que ocorre simultaneamente um recuo diante da vida e um recurso ao passado, porque a vida ele está colocando aí como uma espécie de elemento presente, né? Como se você no próprio Isso, eu processo... também entendi isso. Que ele está desinvestindo no que ele está vivenciando agora e está investindo demais nas fantasias do passado. Ele também Sim, entendi sim. por esse ponto. Aí ele continua. Tudo isso é correto e pode ser confirmado regularmente na análise. Seria de esperar que também bastasse para esclarecer as supostas reminiscências da primeira infância que se acham em discussão e, conforme os princípios econômicos da ciência, essa explicação teria preferência diante de uma outra, que não pode bastar sem hipóteses novas e estranhas. A nota diz, né, por bons motivos prefiro dizer, o fato de a libido afastar dos conflitos atuais. É como se fosse isso, realmente, um afastamento desses elementos concretos que estão acontecendo no presente né? Então, você... E perceba que ele está fazendo essa discussão dentro aí de uma espécie de contexto onde ele está refletindo sobre a cena primária, né? Que é do passado, né? É do passado. Então, eu deixo de investir libido nos conflitos atuais, naquilo que está acontecendo atualmente, e vou lá para a cena primária, né? Então, ele está falando disso, né? Então, a vida real, me parece que entra dentro desses contextos que a gente está tentando falar aqui. PH, Oi. coincidentemente, né, eu estou com um caderno aqui de um mini curso que eu fiz com a Michele Roman Faria. Sim, a grande Michele. Ai, pois é. E ela tem uma didática assim maravilhosa, né? Ela leu quase todos os seminários até o 27, então ela tem uma visão muito ampla. E ela tem uma frase que ela virou e falou assim: a psicanálise talvez ajude aí no nosso estudo. A psicanálise opera desde Freud com a libido, com o desejo. Ele não despreza o real, que não vai operar sozinho. Então, ela articulou Freud, além do princípio do prazer, né, que o colega acabou de falar, com o real em Lacan.
Sei, Que tem a ver sei, o que a gente está fazendo aqui. sei. Eu achei aí esse recorte. Não Então eu falei, sei. deixa eu Eu teria, compartilhar. eu teria algumas discordâncias com esse tipo de. Eu teria algum, a gente teria algumas discordâncias, vamos dizer assim, se a gente for fazer uma leitura mais ampla do Freud, mas não sei se nem se caberia aqui. Essa passagem aqui, para essa passagem específica, vocês acham que ele está apontando para essa coisa do real lacaniano? Vocês acham que Não, tem alguma coisa não, que entre aí? não acho. Nessa Não, passagem, não Qual- acho. no real, PH, eu não acho nessa passagem, mas eu só fiz essa, Tá, né? tá. A gente pode discutir isso depois, mas, né? Aí outra coisa que ela eu falou, não teria ela nem. falou assim que é para parar com essa história de falar que o real só surge depois e que desde 1953 Lacan já traz, né, o real como embrião nos outros seminários. Uhum, Então, sim. essa história da, sabe, o Eu real ia surgiu falar, depois. eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que quando você faz a pergunta se a gente consegue ver em Freud o real de Lacan, eu acho que a gente inverte a pergunta, né? Porque se a gente não consegue, numa leitura de Freud, perceber rastros que fizeram Lacan chegar onde ele chegou. Então, assim, eu acho que é um total desprezo na leitura de Freud aos rastros que permitem chegar numa ideia de real. Mas quem sou eu para poder dizer isso? Assim, e nem Não, isso que eu estava tentando dizer. eu nem ouso aqui trabalhar com qualquer afirmação da ordem da certeza. Primeiro, pelo tanto de leitura que eu tenho de Lacan, em especial. Mas a ideia de rastro é uma ideia muito cara a Lacan, assim, que para mim faz muito sentido para pensar que, né, ou seja, nós não estamos falando de uma invenção do real em Lacan, né, ou seja, na verdade existem rastros, mas eu acho que há uma espécie de má vontade de fazer esse mapeamento. Aí o que eu ia dizer é o seguinte, eu jamais, é claro que Ô, quando a gente junta Luciana, a expressão adorei a vida... sua ideia de rastros. Muito bom. Porque é de fato, né? Ele não tirou isso da cartola, né? Claro, ele trouxe claro que isso não, de E a Freud. Rosa tá com a bochechinha até vermelha, gente. Quando ele fica com essa bochechinha vermelha... Não, pessoal, também, vamos também esclarecer outra coisa, né? Também não acho que Lacan tirou o real da cartola. Eu só acho que a referência epistemológica dele para pensar o real não é o Freud, é o Poiré, né? Então, quando a gente vai para o Poiré, por exemplo, nos estudos galileicos dele, o Platão e o Galileu também, a gente vê muito claramente a ideia dele de real, que está trabalhado nos seminários. Entende? Então, definitivamente não acho que ele tirou da cartola. Inclusive, ele cita o tal do Poiré quando vai falar do real. Entende? E nesse ponto que você difere da Michelle? Sim, sim. Nesse ponto, sim. Nesse Eu ponto, vou sim. perguntar para ela, tem no WhatsApp, daí eu conto Fale para com você. ela. Mas ela deve conhecer. Mas faça melhor do que perguntar para ela. Agora fiquei com essa dúvida. Faça melhor do que perguntar para ela. Vá ler o texto do Poiré. Leia o texto do Poiré que eu acabei de citar, que é dos estudos galileicos, tá bom? Posso pegar, vou passar para vocês. Vocês leiam o texto Vocês leem o texto? Ô, PH, você pode falar um pouquinho desse texto? Posso falar. Inclusive, eu estava pensando depois em na questão de multiplicidade dos rastros, sabe? Assim, Sim. ainda que a gente tenha uma carga imensa do Poiré para a consolidação de um trabalho do Lacan, acho que, pelo tanto que Lacan tem, né, de leitura e de passagem pelo Freud, seria bobagem a gente também desprezar os rastros freudianos nessa mesma construção. Estou completamente de acordo. É como se a gente atribuísse. Estou completamente de Assim, acordo com a ideia isso de que... Sim. Estou completamente de acordo que o Freud tem uma influência tremenda para o trabalho do Lacan e que influencia bastante os conceitos dele. Eu só acho que, no que diz respeito a alguns conceitos específicos, talvez por questões epistemológicas, seja mais interessante pensar alguns autores para pensar essa base do que outros, justamente por conta dos conflitos epistemológicos. Vou passar depois o PDF para vocês e talvez isso fique mais claro, né? Mas, enfim, a gente também... Só vou fazer uma última colocação. Eu Claro. acho que quando a gente
faz essas eleições, a gente, na verdade, está fazendo investimentos de que leitura a gente quer fazer. Quando Claro. você decide ler Lacan no Rastro de Poiré, você define uma perspectiva que você quer acentuar no Lacan que você quer ler, entendeu? Sim, Assim, quem sim. fizer esse corte por via de Freud vai fazer uma outra leitura, porque a leitura ela é uma inserção e uma leitura é igual ao exercício de lixeiro, é catar rastro, é catar o resíduo. Sim, Então, assim, se eu insistir em ler o Lacan por via do Freud, o meu produto tem um rastro muito mais freudiano. Se eu não ler, se eu insistir em ler se eu fizer a questão, olha que interessante, se eu definir por via de pré-eleição, digamos, do Poiré como fonte, eu já quero formatar Lacan a moldes Poiré, entendeu? Assim, então é preciso ter muito cuidado, assim, se a gente não parte, digamos assim, de uma pré-fixação do rastro, ou seja, a gente é que quer encontrar o rastro e não o rastro se deixa mapear. Assim, é só um ponto assim, de debate que é para polemizar mesmo. Leitura é uma coisa que a gente constrói, ou seja, é uma carta de resíduos. Estou completamente de acordo que a leitura é construída. De novo, eu não discordo de nada de você, Luciana. Estou completamente de acordo que a leitura é construída, que essas questões, elas de alguma maneira passam por uma eleição de uma série de autores. Estou completamente de acordo. Só estou, vamos dizer assim, insistindo no fato de que algumas leituras talvez apontem e acentuem muito mais alguma dinâmica, vamos dizer assim, subversiva do trabalho do Lacan, que talvez marcasse, vamos dizer assim, um ponto de diferença, sabe? Porque, por exemplo, eu que tenho essa leitura do Freud, se eu quiser, por exemplo, fazer uma leitura lacaniana do Freud, é possível fazer, é possível encontrar esses pontos de convergência muito tranquilamente, viu, gente? Não é porque a gente trabalha, vamos dizer assim, com essa perspectiva, pelo menos isso eu estou falando da Borda, essa perspectiva de que os autores são diferentes e que essas epistemologias apontam para coisas diferentes, a gente não vai encontrar um Lacan em alguns pontos absolutamente freudiano. O Seminário 4, a gente tem uma série de coisas, de discussões que o Lacan coloca, que são freudianas assim, no talo. A questão existe um outro tipo de leitura possível no que diz respeito ao trabalho do Lacan? Será que depois ele subverte um pouco mais as coisas? Então, é por isso que tem lá o tal do Alfredo Edenstein falando o tal do outro Lacan, né? O que é esse outro Lacan? É o Lacan melhor? É o Lacan mais foda? É o Lacan mais verdadeiro? Não, é um outro Lacan, né? Então, é justamente isso. Se eu pegar essas referências aqui, pessoal, vai dar num Lacan tal, né? Me parece que esse Lacan é mais adequado, me parece que talvez ele seria mais subversivo, me parece que ele de alguma maneira poderia mostrar para a gente problemas que a gente não está percebendo muito bem. Ponto, entende? É só isso. É uma outra leitura que vai dar em outras questões. Então, é por aí, né? Mas vamos lá, vamos tentar voltar para o texto, vamos tentar. Ele diz aqui, ó, neste ponto, permitam-me chamar a atenção para o fato de que, na atual literatura psicanalítica, as controvérsias se fazem habitualmente segundo o princípio de pars pro toto, tomar a parte pelo todo. De um conjunto altamente composto se retira uma parte dos fatores atuantes. Proclama-se que é a verdade e, em seu favor, se contradiz a outra parte o todo. Olhando mais atentamente a que grupo de fatores coube a preferência, vê-se que é aquele que contém o já conhecido de outra fonte, ou o que mais dele se aproxima. Em Jung então, a atualidade e a regressão. Em Adler, os motivos egoístas. Mas é relegado e rejeitado como erro precisamente aquilo que é novo e peculiar na psicanálise. Desse modo, são rechaçados mais facilmente os avanços revolucionários da incômoda psicanálise. Vale destacar que nenhum dos fatores aduzidos pela concepção rival para a compreensão das cenas infantis necessitava ser apresentado por Jung como novidade. O conflito atual, o afastamento da realidade, a satisfação substituta na fantasia, a regressão ao material do passado, tudo isso, na mesma conjunção, talvez com pequena mudança de terminologia, constituiu desde sempre boa parte de minha teoria. Não era o todo, apenas a parte das causas que, partindo da realidade,
atua na formação da neurose em direção regressiva. Ao lado disso, deixei lugar para uma outra influência progressiva, que atua desde as impressões infantis, que aponta o caminho à libido que se retrai ante a vida e permite compreender a regressão à infância, de resto inexplicável. Segundo a minha concepção, os dois fatores atuam conjuntamente na formação de sintomas, mas uma atuação conjunta anterior me parece igualmente significativa. Sustento que a influência da infância já se faz sentida na situação inicial da formação da neurose, na medida em que também determina de modo decisivo se e em que ponto o indivíduo fracassa ao lidar com problemas reais da vida. O que está em disputa, portanto, é a significação do fator infantil. A tarefa consiste em achar um caso que, sem nenhuma margem para dúvida, demonstre essa importância. Um caso assim é o que tratamos minuciosamente aqui, que se caracteriza pelo fato de que a neurose da vida adulta é precedida por uma neurose na primeira infância. Justamente por isso escolhi este caso para a comunicação. Se alguém o quiser rejeitar, porque a fobia de animais não lhe parece bastante séria para ser reconhecida como neurose autônoma, eu lhe responderei que à fobia sucederam, sem nenhum intervalo, um cerimonial obsessivo e pensamentos e atos obsessivos, dos quais falaremos nas sessões seguintes deste trabalho. Então, pelo que me parece, ele está tentando fazer um rastro da neurose aí da vida adulta, pegando para a vida infantil, né? Então, está ressaltando aí essa importância desses elementos, né? Aí ele continua. Uma doença neurótica no 4º ou 5º ano da infância vem demonstrar, acima de tudo, que as vivências infantis são capazes por si só de produzir uma neurose, sem necessitar para isso da fuga ante uma tarefa imposta pela vida. Será feita a objeção de que também à criança se apresentam continuamente tarefas a que talvez preferisse escapar. Isto é certo, mas a vida de uma criança que ainda não frequenta a escola não é difícil de ser observada, e pode-se investigar se existe nela uma tarefa que determine a causação da neurose. Mas descobrem-se apenas impulsos instintuais, cuja satisfação é impossível para a criança e cujo domínio está fora de seu alcance, e as fontes das quais eles surgem. Como era de esperar, a enorme diminuição do intervalo entre a irrupção da neurose e a época das vivências infantis em questão faz encolher ao máximo a parte regressiva da causação e traz inteiramente à luz a parcela progressiva da mesma, a influência das primeiras impressões. Esta situação será ilustrada nitidamente, espero, pela presente história clínica. Mas há outras razões ainda porque a neurose infantil dá uma resposta decisiva à questão sobre a natureza das cenas primárias, ou vivências infantis mais antigas averiguadas na análise. Se supomos, como premissa não contestada, que uma tal cena primária foi obtida de maneira tecnicamente correta, que é indispensável para a solução abrangente de todos os enigmas que nos propõem os sintomas da doença infantil, que dela emanam todos os efeitos, assim como a ela conduziram todos os fios da análise, então é impossível, considerando seu conteúdo, que ela seja outra coisa que não a reprodução de uma realidade vivida pela criança. Pois a criança, tal como o adulto, só pode produzir fantasias com material adquirido em algum lugar. As vias para essa aquisição se acham em parte, leitura, por exemplo, interditadas à criança. O espaço de tempo disponível para aquisição é curto e fácil de explorar na busca dessas fontes. Em nosso caso, a cena primária contém a imagem da relação sexual entre os pais, numa posição particularmente propícia para certas observações. Não constituiria prova da realidade desta cena se a encontrássemos num doente cujos sintomas, isto é, os efeitos da cena, tivessem aparecido em alguma ocasião de sua vida posterior. Tal pessoa poderia ter adquirido, nos mais diversos momentos do longo intervalo, as impressões, representações e conhecimentos que ela transforma numa imagem de fantasia, projeta de volta em sua infância e liga a seus pais. Mas se os efeitos de uma tal cena surgem no 4º ou 5º ano de vida, a criança deve tê-la presenciado numa época ainda anterior.
Então permanecem de pé todas as conclusões desconcertantes que nos vieram da análise da neurose infantil, a menos que se suponha que o paciente não só fantasiou inconscientemente esta cena primária, mas também tramou sua mudança de caráter, seu medo dos lobos e sua compulsão religiosa, um expediente que estaria em contradição com sua natureza normalmente sóbria e a tradição imediata de sua família. Então a coisa deve ficar nisso. Não vejo outra possibilidade. Ou a análise que parte de sua neurose infantil é um desvario, ou tudo corresponde ao que descrevi acima. Então, o Freud está tentando fazer uma espécie de defesa dessa lógica da cena primária para a gente. Está tentando colocar a importância disso a despeito de haverem, vamos dizer assim, algumas objeções em relação ao raciocínio dele. Então, pelo que está me parecendo aqui, ele está dando essa importância muito, muito elementar a essa primeira cena. Ele diz que faz parte. Inclusive, se a gente considera, por exemplo, que ele faz essa ligação, daquilo que acontece depois como uma espécie de rastro, como a gente estava falando anteriormente. Então, essa cena primária, ela, vamos dizer assim, ela serve como uma espécie de núcleo, um núcleo ali de uma neurose. Eu não sei como vocês leem, mas assim, eu leio essa passagem, eu ouvi essa passagem aqui, achando bastante interessante, assim, eu acho um pouco paradoxal a posição do Freud em relação à criança, assim, porque mesmo que ele queira resgatar essa cena primária, o que é, digamos assim, ele já está dialogando com quem acha que isso não tem sentido, digamos assim, mas ainda assim ele empobrece muito o universo da criança, assim, por diversas passagens ele fala, que a criança tem no seu universo uma visão muito precária, digamos assim, ele limita ali, seria meramente instintivo, tá? Então, assim, esse lugar da criança, ele ainda é muito precário nesse trabalho, nessas passagens, e ao mesmo tempo ele está falando da cena primária, está falando de uma aposta em alguma coisa que a criança consegue perceber, mas, então, assim, é interessante porque ele tanto realça quanto, na hora que ele descreve as potencialidades da criança em relação ao seu universo, do que seria o seu inconsciente, essa coisa toda, ele coloca isso bem pequenininho, bem minhonzinho, esse universo da criança, Estou de acordo. Fico pensando que isso talvez possa ter a ver, e aqui eu vou jogar com talvez certa compreensão muito mais, pelo menos quando ele coloca isso, esse mignon que você está falando. Quando ele coloca esse mignon, eu penso que ele talvez esteja pensando em alguns fatores propriamente orgânicos, talvez de desenvolvimento ainda que não se deram, como se... Não sei, me parece que é algo dessa ordem. Porque lá atrás ele chega a falar disso também, Mas eu acho que é mesmo daquilo que ele identifica que possa ser marcante ou significativo, Porque quando ele vai falar da criança, naquela passagem que ele diz assim, olha, pois a criança, tal como o adulto, só pode produzir fantasias com material adquirido em algum lugar. E aí ele diz, as vias para aquisição se acham em parte. Aí ele coloca leitura, por exemplo, interditadas à criança. Então, assim, não seria... Ela não consegue ler. Na leitura, Ela não consegue ler. O espaço do tempo disponível para aquisição é curto e fácil de explorar na busca. Então, é como se ele dissesse assim, o material da criança é pequeno, porque assim, ele tem poucos espaços de apreensão disso. Aí eu fico pensando aqui, por exemplo, eu que tenho lido Winnicott, fico pensando assim, como que é discrepante, assim, o olhar para o universo da criança, assim, inclusive porque o Winnicott vai colocar o brincar da criança exatamente num terceiro lugar entre o dentro e o fora, O Winnicott vai dizer que entre o interior e o exterior, a criança constrói um terceiro lugar. É esse o lugar do brincar no Winnicott, ou seja, no entre. Então, assim, a perspectiva, digamos assim, de potência do universo e da matéria em torno da criança é infinita, é muito pequena aqui, Assim, eu não tô só dizendo assim para demarcar mesmo, para a gente entender. Isso já aparecia lá na interpretação dos sonhos, como que a criança tinha um material pequeno para os sonhos, Assim, em relação à leitura do Freud, Ele diz que na interpretação dos sonhos que
As crianças, quando sonham, são sonhos muito imediatos, né, que dizem respeito a elementos concretos da realidade. Ele dá até aquele exemplo, né, fulano não conseguiu a torta e aí sonha com a torta, né? Mas não é só isso não, né? Na verdade, é Uhum. muito mais sofisticado, né? Só que realmente, nesse momento da sua leitura e da sua apreensão, ele está lendo a criança com um universo. Aliás, nesse sentido, isso é uma visão logocêntrica sobre a criança, né? Ou seja, acho que a criança tem um universo reduzido, né? E isso é muito falso. Aliás, a gente que no encontro passado falava sobre a questão da literatura, né? E da poética, para trazer para esse lugar também da psicanálise, né? Assim, como que a criança está lançada a um universo poético, né? Porque ela ressignifica o mundo o tempo todo. Né? A matéria psicanalítica para a criança é quase infinita. Eu diria que, como ela está menos formatada que o adulto, talvez ela tenha mais material do que propriamente, ou pelo menos mais fácil de dar vazão do que o adulto que vai sendo formatado, né, e informado, né, em determinadas instâncias normativas, né? Nesse texto mesmo, no começo, eu sempre fico voltando, né, no começo do texto, mas no começo do texto ele fala que para quando você vai analisar a criança, você tem que emprestar palavras a ela, né? Isso também ele fala isso no começo desse texto mesmo. E outra coisa que eu queria perguntar, essa passagem é o algo novo que ele fala que está criando no começo do texto? Porque ele fala que vai apresentar algo novo, né? Eu queria saber se a gente chegou nessa parte do algo novo. Não sei. Vocês acham que é isso? Essa relação da neurose com infantil com a neurose adulta? Pode ser. Acha? Porque ele fala que as técnicas, no começo do texto, que as técnicas conhecidas não funcionaram e que ele ia apresentar algo novo, né? E aí eu queria saber se é essa parte aqui. Isso, eu acho que o novo é fazer o link da neurose do adulto na neurose infantil. Eu também leio que o novo é isso, a novidade que ele está propondo aqui. Vamos ver. Talvez em algum momento ele marque o que é esse novo, né? Mas pode ser isso aqui. Vamos lá. Numa passagem anterior, também estranhamos a seguinte ambiguidade. A preferência do paciente pelas nádegas da mulher e pelo coito na posição em que elas sobressaem parecia requerer uma derivação do coito observado entre os pais, ao mesmo tempo que tal predileção é um traço geral das constituições arcaicas predispostas à neurose obsessiva. Aqui se oferece o expediente simples de resolver a contradição, vendo-a como sobredeterminação. A pessoa que ele observou nessa posição durante o coito era seu pai carnal, do qual ele podia ter herdado também essa preferência constitucional. Nem a posterior doença do pai, nem a história da família contrariam tal possibilidade. Um irmão do pai morreu, como foi dito, num estado que deve ser apreendido como desfecho de uma séria enfermidade obsessiva. A respeito disso, lembramos que a irmã, ao seduzir o garoto de 3 anos e 3 meses, havia lançado contra a velha Iboama a calúnia singular de que ela punha as pessoas de cabeça para baixo e desagarrava os genitais. Página 29, né? Foi inevitável que nos ocorresse a ideia de que talvez a irmã, em idade igualmente tenra, tivesse presenciado a mesma cena que o irmão veio a observar depois, e dali tirado o estímulo para o pôr de cabeça para baixo durante o ato sexual. Esta suposição nos indicaria também uma fonte de sua precocidade sexual. Então, Freud também está fazendo uma espécie de leitura até para aquilo que aconteceu com a irmã, né? Então, liga aí também com essa suposição de que ela teria visto alguma coisa também, né? Isso seria uma gênese aí para essa precocidade sexual da irmã, né? Está colocando para a gente essa suposição também. Entre colchetes, originalmente eu não tinha a intenção de prosseguir neste lugar a discussão sobre o valor de realidade das cenas primárias, mas, como nesse meio tempo fui levado a tratar do tema nas minhas conferências introdutórias à psicanálise, em contexto mais amplo e sem propósito polêmico, poderia suscitar equívocos o fato de eu omitir a aplicação dos pontos de vista ali determinantes ao caso que aqui se apresenta. Então eu continuo à guisa de complemento à retificação. 2 pontos. Para a cena primária, que está na base do sonho, é possível uma outra concepção,
que evita em larga medida a conclusão alcançada antes e nos dispensa de algumas dificuldades. É certo que a teoria que pretende rebaixar as cenas infantis a símbolos regressivos também nada ganhará com essa modificação. Ela me parece mesmo definitivamente liquidada por essa análise, como seria por qualquer outra. Quero dizer que a questão pode ser disposta da seguinte maneira. Não podemos renunciar à hipótese de que a criança observou um coito, à vista do qual teve a convicção de que a castração podia ser mais que uma ameaça vazia. Também a significação que depois adquirem as posições do homem e da mulher para o desenvolvimento da angústia como condição para o amor não nos deixa outra escolha senão concluir que deve ter sido um coitus a tergo, more ferarum, coito por trás, à maneira dos animais. Mas um outro elemento não é tão indispensável e pode ser abandonado. Não foi talvez um coito dos pais, mas sim de animais, aquele que o menino observou e então atribuiu aos pais, como se tivesse deduzido que os pais também não faziam de outro modo. Em favor desta concepção, há sobretudo o fato de os lobos do sonho serem realmente cães pastores e como tais aparecerem num desenho. Pouco tempo antes do sonho, ele fora conduzido várias vezes aos rebanhos de ovelhas, onde pôde ver esses cachorros grandes e brancos e provavelmente observá-los no coito também. A isto eu relacionaria também o número 3, que o sonhador introduziu sem nenhuma outra motivação e suporia que ele conservou na memória que tinha feito 3 dessas observações nos cães pastores. O que então se juntou a isso, no estado de excitação plena de expectativa da noite de seu sonho, foi a transferência para seus pais, com todos os pormenores, da imagem mnemônica recém-adquirida, mediante a qual se tornaram possíveis aqueles poderosos efeitos emocionais. Nesse momento, houve uma compreensão a posteriori daquelas impressões recebidas, talvez algumas semanas ou meses antes, processo que cada um de nós talvez tenha experimentado em si mesmo. A transferência dos cães em cópula para os pais não se realizou por meio de um procedimento dedutivo ligado a palavras, mas buscando na recordação uma cena real em que os pais apareciam juntos e que pôde se infundir com a situação do coito. Todos os detalhes da cena que foram estabelecidos na análise do sonho podem ter se reproduzido exatamente. Era de fato uma tarde de verão, o menino sofria de malária, os pais estavam ambos presentes, vestidos de branco, quando ele acordou de seu sono, mas a cena era inofensiva. O restante foi acrescentado com base nas suas experiências com os cães, pelo desejo posterior do menino, ávido de saber, desejoso de espreitar também os pais em seu comércio amoroso, e então a cena assim fantasiada desdobrava todos os efeitos que lhe atribuímos, como se tivesse sido inteiramente real e não composta de duas partes coladas, um anterior indiferente e um posterior muito impressionante. Então, isso aqui é meio pouco comentado, né? Não sei como é que ele vai levar isso posteriormente, mas se ele vai derrubar essa... Porque o Freud tem disso também, né? Ele lança uma hipótese e daqui a pouco a gente acha que ele está indo naquele caminho, daqui a pouco ele vai e derruba, né? Mas aqui ele está colocando uma espécie de possibilidade, né? Uma possibilidade de interpretação outra, que ele coloca entre colchetes aqui. E seria, por exemplo, a possibilidade de, na verdade, a criança não ter visto a cena primária com os pais, né? De ter visto com cachorros, né? Então ele viu com cachorros essa cena, ficou curioso com aquilo, né? E de alguma maneira fez uma espécie de transferência dessa cena ou concatenação dessa cena com uma cena real que ele viu os pais depois, né? Então ele está apontando aqui para essa possibilidade, né? Vamos ver se ele derruba ou não isso, mas está colocada essa possibilidade aqui. Logo se vê o quanto diminuem as exigências feitas à nossa credulidade. Já não precisamos supor que os pais realizaram o coito na presença da criança, mesmo que fosse bem nova, uma ideia desagradável para muitos de nós. O efeito a posteriori tem seu intervalo bastante reduzido. Agora diz respeito apenas a alguns meses do 4º ano de vida e não remonta absolutamente aos primeiros anos obscuros da infância. Pouco existe de estranho na conduta da criança ao fazer transferência dos cães para os pais e sentir medo do lobo, em vez do pai. Ela se acha na fase de desenvolvimento da sua visão de mundo, que em Totem e Tabu é caracterizada como o retorno do totemismo. A teoria que tenta esclarecer as cenas primárias das neuroses por um fantasiar retrospectivo
a partir de tempos ulteriores, parece encontrar um forte apoio em nossa observação, apesar da tenridade de 4 anos do nosso neurótico. Sendo tão jovem, foi, no entanto, capaz de substituir uma impressão dos 4 anos por um trauma fantasiado com 1 ano e meio. Mas essa regressão não parece enigmática nem tendenciosa. A cena a ser produzida tinha que preencher determinadas condições que, devido às circunstâncias da vida do sonhador, se encontravam apenas nessa época primeira. Por exemplo, a de estar numa cama no quarto dos pais. Mas o que parecerá decisivo para a maioria dos leitores, no tocante à justeza da concepção aqui proposta, é o que posso juntar a partir dos resultados analíticos de outros casos. A cena de observar o comércio sexual entre os pais na infância remota, seja lembrança real ou fantasia, não é verdadeiramente uma raridade nas análises de humanos neuróticos. Talvez ela se ache com igual frequência nos que não se tornaram neuróticos. Talvez ela pertença ao acervo regular de seu tesouro, consciente ou inconsciente, de lembranças. Sempre que pude obter uma tal cena mediante a análise, porém, ela mostrou a mesma peculiaridade que nos desconcertou em nosso paciente. Referia-se a um coitus a tergo, o único que permite ao espectador a inspeção dos genitais. Então já não cabe duvidar que se trata apenas de uma fantasia, talvez estimulada regularmente pela observação do ato sexual entre animais. Mas ainda, indiquei que a minha exposição da cena primária permaneceu incompleta, pois deixei para comunicar depois o modo como a criança perturba o ato dos pais. Agora devo acrescentar que também essa maneira de perturbar é a mesma em todos os casos. Posso imaginar que agora me expus a graves suspeitas por parte do leitor. Se esses argumentos em favor de uma tal concepção da cena primária estavam à minha disposição, como pude assumir a responsabilidade de defender primeiro uma outra que parecia tão absurda? Ou eu teria feito essas novas observações que obrigaram a modificar minha concepção inicial no intervalo entre a primeira redação da história clínica e este acréscimo, e por algum motivo não quis confessá-lo? Mas confesso, em troca, uma outra coisa, que desta vez pretendo encerrar a discussão sobre o valor da realidade da cena primária por um non licet, não está claro, né? Sentença que se emite num julgamento quando as provas não são concludentes. Um termo jurídico é, Luciano? Você conhece esse? Non licet? Este caso clínico não chegou ao... Non licet? Né? Isso. Pronto, ótimo. Isso. Não está claro. Este caso clínico não chegou ao fim. Mais adiante emergirá um fator que deve perturbar a certeza que acreditamos desfrutar neste momento. Então restará somente remeter o leitor às passagens de minhas conferências em que tratei o problema das fantasias ou cenas primárias. O que vocês acharam aqui, pessoal, dessas passagens, essas últimas? Alguém tem algum comentário? Eu acho que eu resumiria essas duas últimas partes falando que assim, o que importa é a realidade psíquica, né? É o que ele cria ali, né? E não de fato o que aconteceu, né? Eu acho que é claro que não é assim. O PH, o non licet é a não clareza, viu? Só para te alinhar aí com a ideia de clareza. É só brincando com você no começo da fala, né? Que você falou que quer coisas claras. Non licet é a falta de clareza. Hoje a Luciana Pimenta está literalmente uma pimenta. Não duvide que depois o Freud... Não duvide que o Freud depois vai tentar ser claro, viu? Não duvide. Mas é muito interessante isso aqui, né? Porque ele diz que... Eu, particularmente, não me lembro, eu li isso faz muito tempo, gente. Não me lembro dessa hipótese. E também não me lembro do pessoal falar dessa outra hipótese, né? De que talvez o moleque não tivesse visto mesmo, né? De que ele tivesse visto, na verdade, cães, né? Depois, eu acho que ele... no que eu consegui apreender aqui, ele não parece ainda ter batido o martelo sobre a coisa, né? Sobre essa espécie de impasse, né? Então, será que aconteceu daquela forma que eu estava colocando anteriormente? Será que foi dessa forma?
Então, para mim, me parece que ele ainda não bateu mesmo o martelo, né? Tanto que ele evoca aí o tal do non-leakage, né? Mas eu não sei se depois, não me lembro se depois ele vai colocar, mas para mim particularmente é bastante interessante essa outra Ele essa tá outra levantando hipóteses, né? essa outra hipótese que ele está colocando aqui, né? Tem uma Está coisa. deixando rastros para o Lacan. O que é isso, rapaz? Meu Deus. Talvez ele. O que é? Não ouvi, repete, Lu. Diz que ele está deixando rastros para o Lacan. Pode ser, né? Pode ser, será? Talvez. Mas tem uma coisa aqui interessante que ele coloca, né? Que ele coloca de certa também regularidade da posição que ele colhe na análise com os neuróticos, né, dessas cenas primárias. Então, ele coloca que aparece com certa regularidade o tal do coitus a tergo, né? Isso aparece com certa frequência na clínica, né? E aí ele coloca, né, de onde é que vem isso, né? Talvez ela pertença ao acervo regular de seu tesouro, consciente ou inconsciente de lembranças, né? Eu fico pensando com essa história de tesouro, quando ele utiliza geralmente esse termo, ele está falando para ele aponta para alguns aspectos filogenéticos. Aqui ele não marcou, né, claramente que esse coito a tergo, essa frequência desses elementos aparece por conta disso. Talvez apareça depois essa discussão, mas está colocado aqui, né? Vamos tentar ver o que aparece. Essa seção 6 é só sobre a neurose obsessiva, né? Vamos tentar começar ela? Temos 10 minutos. Vamos. O que vocês acham? Só para a gente ter um gostinho aí? Eu topo. Vamos lá, então. Ele diz, né? Pela terceira vez experimentava ele uma influência que mudou de maneira decisiva o seu desenvolvimento. Quando tinha 4 anos e meio e seu estado de irritabilidade e angústia continuava sem melhora, a mãe decidiu fazer que conhecesse a história bíblica, na esperança de distraí-lo e edificá-lo. E conseguiu. Essa introdução da religião pôs fim à fase anterior, mas acarretou a substituição dos sintomas de angústia por sintomas obsessivos. Até então ele não podia adormecer com facilidade, porque temia sonhar coisas ruins como naquela noite de Natal. Agora tinha que beijar todas as imagens de santos do quarto antes de dormir, recitar as orações e fazer incontáveis sinais da cruz sobre si mesmo e sobre o leito. Então, ao que parece, o Freud aqui está colocando para a gente essa passagem, né? Então, dessa primeira sintomatologia, essas primeiras ocorrências aí do Homem dos Lobos, para aquilo que veio depois, né? E aí ele coloca a religião como uma espécie de elemento central aí desse sofrimento dele, dessa dinâmica. Ele associa a neurose obsessiva a uma religião, né? O neurótico obsessivo, ele faz essa comparação, né? Ele cria a sua ritualística ali, né? Ele faz muito essa comparação com a religião mesmo. Ele coloca aqui, né, que isso tem influência da mãe, né? A mãe decidiu fazer que conhecesse a história bíblica na esperança de distraí-lo e edificá-lo, né? Aí o que é que deu, né? Inseriu o moleque na religião e aí deu nisso, né? Segundo Freud aqui, acarretou a substituição desses sintomas, né? Mas vamos lá. Sua infância se mostra, então, claramente dividida nas épocas seguintes. Olha a divisão, né? Primeiro, o tempo preliminar até a sedução, 3 anos e meio, em que ocorre a cena primária. Em segundo lugar, o tempo da mudança de caráter até o sonho angustiante, 4 anos. Terceiro, o da fobia de animais, até a iniciação na religião, 4 anos e meio. E a partir daí, o da neurose obsessiva até os 10 anos de idade. Então, essa espécie de genealogia aí do Homem dos Lobos, né? A transição imediata e pura de uma fase à outra não é da natureza dessas coisas, nem da de nosso paciente, que se caracteriza, ao contrário, pela conservação de tudo o que passou e a coexistência das mais diversas correntes. O comportamento malcriado não desapareceu quando sobreveio a angústia e prosseguiu diminuindo lentamente até o período da devoção religiosa.
Mas da fobia de lobos não há mais traço nessa última fase. A neurose obsessiva transcorreu de modo descontínuo. O primeiro acesso foi o mais longo e mais intenso, outros vieram quando ele tinha 8 e 10 anos, a cada vez ocasionados por circunstâncias que se ligavam visivelmente ao conteúdo da neurose. Que interessante também, porque ele está demarcando que essas fases, elas, vamos dizer assim, não podem ser lidas a partir de demarcações autoexcludentes, né? Então, a gente teria, em fases diferentes, os mesmos elementos, né? A permanência de elementos. Não é porque você passou para uma fase posterior que esses elementos da anterior são completamente erradicados, né? Isso, vamos dizer assim, está colocado em outros termos. E como isso se articula, né? Uma coisa vai se deslocando para outra a fim de evitar essa excitação, né? Excitação? Como assim? Excitação, né? Isso que ele coloca aqui no último parágrafo, né? A neurose seguiu seu curso descontinuadamente. O primeiro ataque foi o mais longo e o mais intenso, e outros sobreviveram quando estavam com 8 e com 10 anos, seguindo-se cada vez a causa de excitação em relacionamento claro com o conteúdo da neurose. Como uma coisa ela vai se deslocando para outra a fim de evitar essa excitação numa fase tão primeva, né? Assim, uma coisa tão avassaladora para uma criança, né? Que é a questão da ereção ali, né? Porque não tem essa expressão na nossa tradução, né? É isso que você está procurando aí, PH? Pois é, mas ela está no... Eu lembrei que ela está na Imago, né? Isso, estou na Imago. A nossa tradução não tem essa expressão, né? A frase é: a neurose obsessiva transcorreu de modo descontínuo. O primeiro acesso foi o mais longo e mais intenso. Outros vieram quando ele tinha 8 e 10 anos, ocasionados por circunstâncias que se ligaram visivelmente ao conteúdo da neurose. Aí não aparece essa expressão da excitação que você leu. Sim. Entendi. Uhum. Mas porque... Isso tem a ver com investimento, né? Talvez, porque é justamente isso, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com a excitação aí que a Paola está trazendo, mas são investimentos, né? Outros vieram quando ele tinha 8 e 10 anos, a cada vez ocasionados por circunstâncias que se ligavam visivelmente ao conteúdo da neurose, né? Então, a depender da circunstância, né? Se ela, de alguma maneira, ensejava uma espécie de ligação com o conteúdo mesmo da neurose, essa formulação, essa associação era feita, né? Esses investimentos eram feitos. Isso. E aí a gente tinha essa concatenação. Mas ele continua. A mãe lhe contou ela mesma a história sagrada e, além disso, fez a Nânia ler em voz alta um livro sobre o tema, adornado de ilustrações. A ênfase principal da narrativa caiu naturalmente sobre a história da paixão. A Nânia, que era bem devota e supersticiosa, dava explicações sobre o que lia, mas também tinha que escutar todas as objeções e dúvidas do pequeno crítico. Se os conflitos que começavam a agitá-lo terminaram, por fim, com a vitória da fé, a influência da Nânia não deixou de ter participação nisso. O que ele me relatou como lembrança de suas reações à inibição religiosa deparou de início com a minha completa descrença. Aqueles não podiam ser, era minha opinião, os pensamentos de um garoto de 4 anos e meio ou 5. Provavelmente ele transpunha para esse passado remoto o que se originava da reflexão do adulto de quase 30 anos. Nota 24. Várias vezes tentei atrasar em ao menos 1 ano a história do paciente, isto é, situar a sedução aos 4 anos e meio, o sonho no 5º aniversário, etc. No tocante aos intervalos, não foi possível obter nada. O paciente ficou inflexível também nisso, sem poder eliminar minha dúvida. Quanto à impressão que produz a sua história e todas as discussões e conclusões dela derivadas, um tal adiamento de 1 ano seria, por certo, indiferente. O paciente não quis saber dessa correção, porém, e não foi possível convencê-lo, como fiz em muitas outras diferenças de juízo entre nós. Por fim, a coerência entre os seus pensamentos lembrados e os sintomas relatados e o modo como se encaixam no seu desenvolvimento sexual me obrigaram a lhe dar crédito. Então disse a mim mesmo que justamente essa crítica às teorias da religião, de que eu não julgava capaz a criança, é levada a efeito apenas por uma minoria ínfima de adultos.
agora apresentarei o material de suas recordações para depois buscar um caminho que leve à compreensão delas. Então, o Freud está confessando aqui para a gente que não dava, talvez, muito crédito para as histórias do Homem dos Lobos, né? Então, como assim você, com 4 anos de idade, estava lá interpelando a Nânia, né? Criticando e tal? O Freud não dava muita trela para isso, mas que, no final das contas, fala das tais de diferenças de juízo, né? Que ele não conseguiu convencê-lo, né? E que no final das contas, bom, ele teve que ceder aí aquilo que o Homem dos Lobos estava colocando, né? Então, a partir aqui desse ponto, da página 85, ele diz: agora apresentarei um material de suas recordações para depois buscar um caminho que leve à compreensão delas. O que vocês acham da gente terminar por aqui, já que está tão bonitinho, né? Parece que ele vai começar um outro tópico aqui, né? Do lado obsessivo aí, já que Tá estamos bom. aqui na... O PH, deixa eu só comentar uma coisa. Diga lá. Sobre a minha fala, né? Eu acho interessante, eu só completar, eu achei mais um trechinho aqui no caderno, só para ficar completa aquele meu recorte, né? Ela falou assim que sobre o real, né? Que o real não seria uma descoberta tardia, que ele sempre estava presente e as articulações eram visíveis do seminário 9 ao 20. Uhum. Então, ela fala que o lugar, né, do real, que era a grande procura, né, a pergunta, era qual o lugar do real na estrutura da linguagem consciente, né? Só que daí, o que é tardio são os recursos teóricos para operar o real, que seria a matemática, a topologia, né? Que daí são os recursos teóricos que surgiram aí depois para calcular há uma matematização do real. Só que o real sempre existiu, sempre esteve presente. Ela bateu muito nessa tecla. É por isso que eu achei interessante. Agora, como eu não estudei tanto, né, o real e não tenho a leitura dela, obviamente, é por isso que eu vou perguntar. E daí passa o seu artigo. Passo sim. Mas eu acho legal esse diálogo, né? Claro. Eu li o livro da Michele, né? Aquele livrinho. O meu tá chegando. Ô, PH. Tá chegando. Oi. Eu queria que você comentasse algo daí do Quarré, que eu não cheguei a ler esse texto ainda. Eu também não. Se você puder. A gente pode discutir ele, pessoal. Não sei. Vamos fazer isso? Eu adorei. A gente pode discutir ele. Pode ser. Não sei se a gente tira. Não sei a se a gente tira. Não sei se a gente. Não sei se a gente tira um dia específico para isso, só para discutir isso, mas com certeza a gente pode ler e começar já algumas discussões pelo WhatsApp, tá bom? Então, vou mandar, a gente já começa. Se a gente se animar mesmo, der um negócio no tranco, se a gente gostar mesmo, a gente pode marcar um diazinho só para discutir esse texto, pode ser uma coisa lateral para a gente ver, né? Mas enfim. Ok, manda lá então pra gente. Vou mandar. Opa, o Johan. Não, eu só queria fazer uma indicação também que o Juan Martínez, ele tem um vídeo dele que está falando sobre o real e ele aborda essa perspectiva que o PH está tentando trazer sobre a influência do Poiré na obra do Lacan e a concepção do real. Tem até legenda em português, se eu não me engano, porque é um dos mais acessados, né? Porque esse troço do real aí sempre suscita os ânimos das pessoas. Aí tem umas 20 mil visualizações o vídeo lá e é bem bom. Foi a camarada Estrela que traduziu, aí esse vídeo. Tem 2 vídeos do Real, né? O Juan. Vou mandar também, bem lembrado, viu, Johan? Bem lembrado. Esses vídeos do Juan são muito bons também. E tem tradução pra gente, né? Então, quem talvez não seja tão familiarizado assim com o espanhol, possa acompanhar de boa, né? Já que o Juan fala muito rápido, né? O Juan é foda, né? Mas, enfim. Então, a gente para por aqui. Vou mandar os PDFs, vou mandar os vídeos aí. E aí a gente vai continuando as discussões, tá bom, pessoal? Muito rico, como sempre. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Valeu. Tchau.